Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de chip, de implantes. E aí, você já foi chipado? Bom, pesquisa que fiz junto, aos estudos de várias personalidades aí do meio espiritualista e acadêmico, tá? Então vamos definir, o que é implante. O implante, pessoal, é a matéria que é de bom propósito inserida ou implantada em um hospedeiro. E pode ser orgânica e também inorgânica, tá? Esse assunto, ele é bem complexo e polêmico e tem sido objeto de pesquisa científica. Bem, os implantes vêm sendo observados há algum tempo em meios espiritualistas, ufológicos e científicos aí de forma bem comedida, entendeu? Porém, ainda é tratado como um tabu nos meios, pois circulam ideias reducionistas aí do tipo, se eu não mexer com isso, isso não me afetará. Por esse motivo, então, torna-se cada vez mais necessário, via estudo e pesquisa séria, desmistificada e não fascinada, ampliar o nosso conhecimento do fenômeno para que seja possível aí colaborarmos de fato na identificação, no tratamento ou remoção, se estivermos capacitados a fazê-los, O que já se conhece implantes que seriam dispositivos utilizados aí para potencializar algumas atividades que vão desde a monitorização, passando pela influenciação, subjugação e possessão, até a expansão das capacidades paranormais e psíquicas. E também não é necessariamente nessa ordem, dos seres físicos imantados ou atraídos aí neste orbe, de granito. Informações coletadas aí pelo meio espiritualista e ufologia científica revelam a existência de 3 tipos de implantes. O chip etéreo, que existe nas dimensões superiores, orgânico, que cresce no organismo, junto aí com outros órgãos, O chip físico, tipo um chip de computador mesmo, colocado em diversas partes do corpo, como o próprio William G. de Holanda tinha no braço, O comandante William G. de Holanda. Na ufologia científica, pessoal, os implantes aí são relacionados com diversos casos de abdução, fartamente divulgados aí pela imprensa, com o decorrente do lapso temporal, um período de algumas horas aí, sobre o qual o abduzido não tem lembrança. Nos casos pesquisados, observaram que as pessoas apresentavam sequelas físicas e psíquicas e que resgatavam pela terapia de hipnose os fragmentos aí da experiência que haviam vivido, E algumas dessas pessoas recordavam onde no próprio corpo estavam os materiais sofisticados implantados. E não se divulga também nada aí oficialmente por que ou por quem esses implantes físicos são colocados. Há também muita especulação, desinformação, mistificação. Mas aí duas teorias. Na primeira teoria, seres extras ou intras estariam monitorando a evolução da nossa espécie, semelhante ao que fazemos com os nossos animais ameaçados aí de extinção. Eles, de certa forma, estariam colaborando no despertar da consciência nesta era aí aquariana. Na segunda hipótese, pessoal, seres extraterrestres ameaçados de extinção estariam buscando um meio de sobreviver aqui na Terra pela clonagem, que, como sabemos, é mera questão de capacitação tecnológica, independente das questões ética ou moral. Amigos, o assunto é bastante polêmico, E nos propõe reflexão e pesquisa séria. Acredito que a evolução da criação, sendo ela terrestre ou extraterrestre, não seja aí mensurada pelo conhecimento adquirido, mas sim pelo sentimento de amor amplo, irrestrito e também incondicional nela introjetado. Bem, pessoal, assim, não seriam as abduções uma consequência das leis de ação e reação? Afinidade, o livre-arbítrio? A gente tem que pensar nisso. Regendo a relação entre os seres vivos neste ou em outro planeta, nesta ou em outra dimensão, para a aplicação das forças da atração, da inércia ou da repulsão? Eu acho bem legal a gente refletir sobre isso. No Espiritismo e na Umbanda, implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, vampirismo e magia negra, conforme informou na época que entrevistei Rubens Saraceni.
Conflitos associados, fixações físicas e mentais entre espíritos reencarnados e também desencarnados, que permanecem aí também imantados por sentimento de ódio, vingança. Bom, aí tem uma sintonia vibratória, né? Esses prisioneiros do espaço estão multissecularmente em interprisões kármicas, pessoal. Sendo nesse caso implantes do tipo etéreo, que encontram-se alojados aí no nosso sistema central do perispírito ou do psicossoma, onde repercute de forma destrutiva no corpo do físico, do assediado ou do obsidiado. Eu vou descrever aí, né, alguns implantes do tipo etéreo, potencialmente negativos, encontrados na literatura espírita disponível. Vou falar sobre alguns casos reveladores. Nós temos visto aí atualmente o consumo de drogas lícitas e ilícitas que assolam e destroem a vida dos nossos jovens. E tudo isso iniciando como uma forma de pensamento negativa contínua. Primeiro, eu quero esclarecer aqui que essas organizações e seres conhecem parte dos nossos cérebros, ainda desconhecidas pela nossa humanidade, e atuam sobre elas, levando muitos a se drogar de diversas formas. A gente sabe que no cérebro humano existe uma série de pontos desconhecidos pela ciência terrena. Bem, pelas pesquisas, o cérebro é hierarquizado, pessoal. As regiões aí mais antigas são mais resistentes e o ser humano as desconhece sim. Esses assediadores atuam sobre diversas áreas e uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecida como área do prazer. Mas existem outras áreas aí bastante requintadas por esses seres também, conhecidas por eles e desconhecidas por nós, onde trabalham essas organizações para melhor dominá-los, né? São essas áreas mais antigas dos cérebros que comandam a emoção. Algumas delas aí possuem as características do cérebro dos peixes. E eu devo salientar que a vida física parte da água e os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. O que precisamos, na realidade, é ficar atentos e não deixar esses atuarem tanto junto aos homens. E para isso, pessoal, é bom a gente começar a buscar coerência entre pensar, falar e agir. Porque são essas incoerências, né, que temos que nos ligam a esses seres. Sintonia é tudo, né? E quando ao acaso você olhar um viciado, um depressivo, procuremos ver antes nas regiões da sua mente se nelas não estão alojados minúsculos aparelhos que os levam aí aos desequilíbrios, né? Aí vocês vão até me perguntar, mas eles possuem esse poder ou apenas alguns conhecimentos? Bem, então eu vou responder para vocês. Nós, humanos, adoramos a má companhia e achamos graça na desgraça dos vícios. Droga é um barato que sai caro e atualmente, com os pais ausentes, a droga está presente. E o presente então fica tudo uma droga. Mas mesmo assim a atuação desses seres não será muito prolongada se realmente buscarmos o autoconhecimento e a nossa rota é essencial. A opção é sempre nossa aí, né? A questão é, devemos aí nos preocupar? Bom, de certa forma sim, devemos estar atentos aos nossos pensamentos e sentimentos para ter meios reais para ajudar as pessoas que possuem chip, né, que foram implantadas. E por isso eu estou tentando mostrar os meios frágeis, aí onde eles atuam em cada um de nós. Muitas vezes eles usam a pantomia, o embuste para conquistar médios egóicos e religiosos fanáticos. Mas ultimamente, né, eles têm até encontrado jovens aliados fiéis, porque nunca vimos antes uma juventude tão materialista, tão individualista e tão sensorialista. Os amparadores do meio kardecista esclarecem que eles também utilizam a mediunidade no emprego da colocação de chips em alguns centros, fazendo-os crer que eles estão sendo retirados, quando na verdade estão sendo colocados. Olha só a inversão aí, né? Para que fiquemos alienados e obnubilados naquela interprisão. Eles descrevem, enfim, o emprego do magnetismo pelas forças contrárias aí ao bem, tá? Em certos casos, o cérebro do chipado parece aí com imensas reservas de energia
que brilham em cores variadas, à semelhança de luzes. Mas, enlaçado ao córtex aí cerebral, uma rede tênue de filamentos fluídicos fica presa, como se fosse uma aranha, né, pulsante envolvendo o centro cerebral. Assim, os amparadores percebem que aquela pessoa está sob uma influência de uma entidade, né? Essa malha magnética fica responsável pelas imagens mentais. Assim eles percebem que eles entendem os métodos de influenciação mega aperfeiçoados do campo do magnetismo. Além de promoverem as recordações constantes das situações vividas, para que isso, de forma lenta, cause sentimentos de angústia, ataques de depressões inexplicáveis para os médicos e também para os psicólogos, né? Nesta rede magnética partem delicados fios invisíveis aí para os chipados que se juntam aqui no plexo solar e se unem aos feixes dos nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, foi observado também em alguns casos larvas astrais que absorvem as energias vitais das pessoas. Essas ficam responsáveis pela debilitação das pessoas chipadas, atuando como uma voracidade em seu ducto etérico, absorvendo as reservas de energia, desestruturando ainda mais sua parte emocional, tornando facilmente influenciado. Pois é, pessoal. Com o sistema nervoso abalado em virtude aí desta influência, levando afeitos pelos filamentos do plexo solar, fica assim o chipado, né, um canal perfeito para seres físicos e extras físicos que possuem os desequilíbrios semelhantes. É um verdadeiro sequestro de mentes pelas forças contrárias ao bem. Essas se instalam na mente humana, desviando-a da normalidade, saturando-as de ideias megalômanas, muitas vezes de pensamentos intrusos de eliminação da própria vida. Viu? Então, pessoal, é uma verdadeira poluição mental de seres negativos que passam para satisfazê-los. A satisfação é dos seus baixos propósitos, podendo a pessoa chipada ficar em verdadeiro ostracismo. Se ao acaso chiparem uma pessoa intelectual, provavelmente este vai ser usado na promoção de atrações desumanas. Você está vendo a política aí, né? Você acha que esse povo todo não está chipado por esses caras? E se for uma pessoa debilitada mentalmente, será usado para perversões, sobretudo do dinheiro, sexo e das drogas, segundo desejam os planos dos dominadores, conforme informaram os pesquisadores da linha espiritualista. Outros, porém, utilizam os chipados que possuem um certo carisma para a fascinação das massas, para serem idolatrados. Por isso, eu reafirmo para vocês e quero que vocês fiquem a par disso. Seres evoluídos não querem seguidores. Eles querem o despertar da raça humana, pessoas lúcidas que ajam de forma coerente e lógica, porque toda forma de manipulação é negativa. Então eu penso que a fase que estamos, a espiritualidade maior nos fará rever certos pontos, pois a fase agora é da ciência aprimorada, do amor-verdade, exige conhecimentos atualizados, revelações novas e mais processos avançados no intercâmbio aí da própria espiritualidade. Muitas vezes esses iniciam de forma sutil e perversa, como consoladores da nova era, aqueles que passam a mão na cabeça, oferecendo sempre para resolver o problema das pessoas. E assim as pessoas caem feito patos nas malhas deles. Dessa maneira, eles instalam chips em sistemas do delicado tecido mental do perispírito para alcançar estruturas neurais, perturbando assim as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Neste ato contínuo aí, o quimismo neural se desarmoniza assim, face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central. Obviamente, aí, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento, fazendo de você, das pessoas, um fanático, seu mínimo de lucidez e questionamento lúcido. Outras vezes, amigos,
A incidência de energia mental do vigilante vai alcançar o sistema nervoso central. Alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes a comportamentos alterados. Nesse estudo aí, eu percebi que quando se trata dos inexperientes perseguidores, a ação magnética se dá automaticamente, em razão, é claro, da afinidade aí, né, existente, gerando uma descompensação mental e emocional. Bem, todavia, à média que o chip se adequa no comando da mente da pessoa, ele encontrará métodos para exercer uma ação profunda, passando então a executar cuidadosamente os mecanismos obsessivos e técnicas aí de aflição, agindo conscientemente nas áreas espirituais do chipado. Em alguns casos também implantam delicadas células acionadas por controle, né, que passam a funcionar como foco destruidor da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se aí pela rede linfática em todo o organismo, que passará a sofrer dano sim nas áreas afetadas. Por isso é muito comum as pessoas que têm chip adquirirem síndrome do pânico e muitas vezes ter comportamentos que nunca teve. Olha só, tem pessoas que surtam, saem colas, matando crianças nos cinemas e aí vai. Então, pessoal, estabelecidas essas fixações aí mentais, o chip começará a assumir funções psíquicas, sabe de quem? Do hospedeiro, passando muitas vezes manipulá-lo a seu bel prazer. Isso ocorre, né? Não é porque a pessoa é vítima, porém, devido aí à aceitação de seus padrões de pensamento, sentimento e ação e intencionalidades anticosmoéticas. No entanto, afeiçoado à acomodação mental do chipado, aos hábitos irregulares, eles levam a um maior desequilíbrio, muitas vezes perdendo o comando e a direção de si mesmo. E muitas vezes também o chipado, sentindo-se vítima com extrema autocompaixão por si ou pela rebeldia aí sistemática, desconsidera na maioria das vezes considerações de amigos e orientadores que lhe são direcionadas, acolhendo sempre insinuações doentias e perversas que consegue captar. E sabe por quê, amigos? O cérebro aí do hospedeiro, bombardeado de ondas mentais sucessivas, desalinhado, recebe partículas mentais que são verdadeiros elétrons, com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhe os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e outros, os quais se encontram aí associados ao equilíbrio emocional e ao pensamento. Então, instalado esse plug aí, este chip, esse prosseguirá até o momento quando busque ajuda, né, com terapeutas sérios, apômetras e pessoas e centros que trabalham de forma cosmoética, com autoconhecimento, com lucidez, sem mistificação. Vou lembrar que também, simultâneo a isso, está a desobsessão do chipado, que buscará despertar também o perseguidor, olha que louco, para as próprias responsabilidades, modificando-lhe a visão do cenário para conciliar-se com seu obsessor, por meio da atitude moral e ética daquele que lhe é seu adversário. Pesquisando o Dr. José Lacerda de Azevedo, que é um dos pioneiros da apometria, como técnica desobsessiva de alta eficiência, e que teve aplicação prática da apometria de maneira sistemática nos pacientes do Hospital Espírita de Porto Alegre, em alguns anos ele constatou com surpresa aí a presença de certos aparelhos estranhos colocados com muita precisão no sistema nervoso central de grande número de pacientes. Ele observou que os portadores de tais aparelhos, em geral, eram chipados e obsidiados de longa data. E aparentemente eles sofriam muito aí com esses mecanismos parasitas, né? E os responsáveis por tais engenhos, né, eram sempre técnicos de alto nível intelectual, dedicados aos serviços negativos e anticosmoéticos dos planos siderais
e astrais. Agora, eu vou citar alguns casos interessantes aí da ufologia. Um conceituado grupo da MUFON dos Estados Unidos, com o Dr. Roger Leir, pesquisador das abduções, mostrou há alguns anos pesquisa fantástica sobre duas pessoas supostamente abduzidas, que possuíam, indícios de ter implantes introduzidos em seus corpos. Esses implantes foram cirurgicamente removidos pelo Dr. Roger Leir, e o resultado todo era a evidência que faltava para provar que o sequestro feito por alienígenas a humanos são uma realidade e não uma ficção. Ele removeu 3 objetos implantados aí, sendo 2 deles tirados de um único paciente. O terceiro chip, foi removido da parte superior da mão esquerda do abduzido. Eles não tinham conhecimento que possuíam esses implantes. Eles souberam deles depois de terem sido retirados. Eles tiraram radiografias com outros objetivos. Mas um fato mais interessante era a inexistência de marcas ou de incisões para a colocação desses implantes. Mas amigos, olha aí, esses chips têm um forte campo magnético. Dr. Roger Leir utilizou detectores de campos magnéticos e metais com o objetivo aí de auxiliá-lo na sua exata localização. Estranhamente, eles possuem um campo magnético muito forte. E o mais impressionante, os pacientes foram anestesiados com dose de anestesia para 6 horas de operação. Mas durante a cirurgia, o doutor tocou um determinado implante que estava alojado no pé do paciente, quando percebeu que o paciente levou um fortíssimo choque elétrico pulando da mesa de cirurgia. Olha que loucura, né, pessoal? Essa resposta aí do paciente, amigo, indica que esses objetos estavam ligados diretamente numa ramificação nervosa. O primeiro objeto, então, tinha formato triangular metálico, coberto por membrana densa de cor cinza. O doutor tentou, então, retirar a membrana, mas não teve sucesso. Todos os objetos retirados tinham a mesma aparência. O mais interessante é que esses não causavam infecção no organismo. Os objetos eram aceitos pelo corpo como se fossem parte dele. Mais perplexo ficou quando percebeu que o chip tinha várias terminações nervosas e inexplicáveis. E quando expostos à luz ultravioleta, passavam a ter um estranho comportamento. Brilhavam com cor verde fluorescente. Apresentou 2 cápsulas pequeninas de aparência metálica, de cor preta, com a letra T. Foi encontrado o elemento queratina, normalmente encontrado na pele, nos cabelos dos abduzidos. O que dá a entender é que eles servem para a monitoração do corpo físico e extrafísico, transmitindo informações importantes sobre nossa estrutura e cultura. Mas para que eles fazem isso, Afinal de contas, depois disso, o Dr. Roger retirou quase mais de uma centena de implantes. Nós precisamos então, pessoal, entender quem estão aqui com a intenção de vir para esse planeta, o que eles estão realmente querendo. E talvez criar um meio de continuidade aí de sua espécie. Quem sabe criar um híbrido a partir do nosso sistema extrafísico, que precisam aí de um mecanismo que tenha a capacidade de criar corpos físicos para esse ambiente que vivemos. Híbridos eu já tenho certeza que tem aqui, eu não tenho dúvida. Já vi nas minhas pesquisas cada coisa, que se eu relatar parece mentira, eu preciso mostrar a filmagem. Esses seres possuem conhecimento de nossas estruturas extrafísicas e sabem que para existir o corpo físico é necessário o corpo extrafísico. Assim, eles usam a avançada tecnologia que possui ao padrão vibratório do planeta. Portanto, precisam manter esta afinidade para que possam continuar aqui. Vocês estão entendendo? É tudo questão de afinidade. Procuram influenciar líderes por meio de sua ganância e necessidade de poder, aprisionando a humanidade nas manifestações de energias negativas que restringem a realidade do ser. Portanto, vejam só a necessidade aí do autoconhecimento, para sermos livres pensadores. Porque se nossa civilização tomar ciência da sua multidimensionalidade, haverá uma mudança de vibração de cada ser humano do nosso planeta. E os planos desses tão negativos deverá ser reiniciado em outras orbes, Por isso eles usam implantes com uma malha consciencial negativa que mantém a grande maioria da população da Terra no ter.
Precisamos, sim, urgentemente nos conscientizar, observar quem somos nós, ao que viemos, e tomar consciência que vivemos na transitoriedade da matéria e retomar de fato o leme aí, né, da nossa luz interior, das nossas percepções, em avançada sintonia evolutiva, quebrarmos paradigmas que nos prendem, padrões negativos da existência e também viver nossa realidade de forma mais ética possível. Porque semelhante, amigos, atrai semelhantes. Não somos vítimas. Aí vocês vão questionar, mas que mecanismo de defesa podemos usar, né? É óbvio, entender que estamos envolvidos em padrões de ressonância de terceira dimensões, né? São padrões egóicos. Para isso ser reformulado, nós precisamos realmente ter uma reforma íntima. Não adianta só frequentar a religião, só falar de Deus. Nós precisamos ter essa reforma íntima de verdade, de forma séria e constante, pois sem isso não conseguiremos realmente mudar nossas vibrações. Porque se atingirmos melhores sintonias, estaremos modificando essa função dos implantes, que passam então a ser influenciados por hierarquias mais elevadas, tornando-os mecanismos de ascensão evolutiva. E se tratando aí de monitores, poderão ser retirados a partir da ressonância por meio de padrões de pensamentos, sentimentos e ações bem coerentes. Bem, eu concluo que os implantes são uma realidade. O momento é de intensificação das atividades, pois estamos em pleno despertar consciencial. Precisamos todos, nesse momento, agir com coerência, com lógica, com fraternismo, sem mistificação dos fatos, encarar os fatos de frente e aprender a lidar com as situações de conflito para que possamos obter mais domínio dos nossos padrões de pensamentos, sentimentos e ações no cotidiano aqui na Terra. E nesse processo de abertura consciencial, agora, precisamos compreender que ao viver constantemente em conflitos internos, esbarramos em nossas crenças, em nossas bagagens e parâmetros que insistimos em sustentar muitas vezes sem nos dar conta que precisamos de ajuste, para deixar de ser barreiras, para sermos agentes transformadores do meio que vivemos, para que haja uma sociedade mais humana e mais fraterna para todos. Que a lei, que a nossa lei, de fato seja o respeito em todas as suas manifestações e formas de vida, porque assim, o mundo não será mais dos espertos, e sim dos despertos. Mas para isso, pessoal, nós precisamos ter coragem para evoluir, porque alguns seres com capacidade de chegar aqui em nosso orbe nos veja como motivo plausível de contato com trocas evolutivas, e não como um ser alienado ou passivo de se alienar pelas sensações, pelo ego e pela aceitação do mal, ou ainda pela ingênua atitude em aceitar, governantes e pseudo-líderes que os explorem e os usem para produzir interesses inteiramente materialistas e armamentistas. Precisamos demonstrar a capacidade que temos para desenvolver o rumo consciência, que almeja a integração cósmica, não como fantasia, mas como um ser integrado e íntegro ao universo que pensa, fala e age no melhor para todos. Espero, que de alguma forma eu tenha ajudado a você desenvolver o seu pensamento crítico, lógico e coerente, para que você seja um agente transformador do meio que você vive. Gratidão, pessoal.